Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Radar, terça-feira, 13 horas e 36 minutos, 9/5 de 2023. Eu desejo um bom pregão a todos. Temos 25 graus, tempo nublado aqui em São Paulo. Eu vou começar, caríssimos, falando do milho. Nós fizemos a rolagem hoje para o CCM U23. É esse contrato que a gente vai acompanhar. Ele tem aqui um sinal de fundo que tinha sido acionado a 64,20 e agora ele viola aqui essa região, né, rompida, mas ainda mantém a mínima recente preservada. Então nós fizemos a rolagem, o comando foi mais cedo, quem não viu lá no Telegram pode fazer durante o dia, a mesma quantidade. Então migramos agora para o CCM UDILVA 23. Temos aqui o DI, um F25. Temos um sinal de fundo através de um doji. Pode repicar até a média, de repente, até essa própria LTB, mas nada que coloque, por exemplo, o DI numa tendência de alta, num processo de escalada, na minha visão e interpretação sobre os fatos. Sobre o mini dólar, esse gráfico está errado, o gráfico diário no TradingView. Eu vou aqui trabalhar o diário intraday aqui no broadcast. O que eu até comentei em alguma das mídias aí. Vejam só, 1, 2, 3, 4 toques da LTB. Daí ficou 1, 2 dias. Fez movimento corretivo, 1, 2, novamente 3 toques da LTB. Então, ela mostra-se como uma barreira de difícil ruptura. E quando eu trago aqui o gráfico de 30 minutos, nós temos uma LTB praticamente, né, tocada novamente, como eu comentei, e uma simetria que nos diz que o mini dólar vai descer para 4.950. É uma simetria em A, um topo duplo, como queiram, teve o seu eixo acionado, então tem mais espaço para subir. Conforme eu comentei, o dólar iria escorregando até os R$5 para depois buscar os 4.900. Ok? Hoje eu nem comecei com o racional do YouTube do mini índice, porque desculpem. Desculpem. Eu não acredito que tenha um grande movimento, até pelo horário que eu estou gravando. Eu preferi fazê-lo lá no Telegram. O link está na descrição aí dos vídeos, né, dizendo que haveria um movimento forte no intraday de alta. E ele ocorreu. Então houve uma correção, marcação de fundo. Essa região de 108,035 buscou, rompeu e agora está perto dos 109 mil pontos. Então deve passar por algum tipo de correção intraday e depois acelerar. Quer dizer, a tendência ela é de alta, né, pessoal? Então a média de 5 amparou o preço e a CLTB é o ponto a ser vencido pela compra para, digamos, colocar o mini índice num território permeado pelos touros. Ok? Maravilha. Então, uma vez feita a introdução, eu vou prestigiar nossos amigos do YouTube. Vamos começar falando em buy. Vamos lá. Ó, o link do Telegram está aqui. Então, Felipe Falcão, querido amigo pernambucano como eu, viva Pernambuco, viva o Nordeste, o que o nosso amigo diz ali. Boa tarde, professor. Obrigado pelo seu incansável espírito guerreiro que lidera de forma legítimo o trabalho. Olha que palavras bonitas, né? A gente tem realmente um espírito de guerra, um espírito de luta, né? Assim que tem que ser para quem está no mercado, principalmente para quem opera futuros ou também futuros, como é o nosso caso. A coerência faz o caminho do meio. Eu falei muito, né, sobre o Luiz Castro, técnico do Botafogo, que foi tão criticado
ano passado, né, diante de uma grande turbulência e tal, mas isso não significa que ele deixou de ser um grande profissional, de ser uma pessoa de bem, uma pessoa coerente, uma pessoa coesa. A gente pode passar por dificuldades, mas se você entra na bolsa achando que vai ser somente um mar de rosas, pessoal, é uma ilusão. Né? Ninguém vai viver somente da bolsa. Eu já discuti, inclusive, com alunos queridos sobre isso, né? Toda vez que eu falo isso, tem a outra visão de verdade, né? Primeiro, você não deve ter uma fonte de renda só. Se você tem um emprego bacana, tal, tenta uma renda extra, algum tipo de investimento, né? Então ninguém pode pensar que vai viver só de day trade ou de operar em bolsa, nem deve. Então a bolsa, na minha visão, eu não vejo como profissão, e sim como um complemento de renda. E a gente trabalha aqui sempre com a verdade, acima de tudo. Essa é a nossa marca registrada. Né? Então podemos passar por turbulências, mas é aquela história que eu falo, o leão pode passar por períodos de escassez, mas ele sempre vai comer carne, porque ele é o leão. Essa é a verdade. Então nosso querido amigo pede a R3, BRIT 3 e a Caixa Seguradora. Então vamos lá, com muito prazer. A R3. É um caso de turn around, como diz o Johnny, meu sócio. Média de 21 amparando o preço. Está na parte alta do candle de ontem, que subiu 10%. É ativo para dobrar durante o ano, desde o ponto que nós estamos falando. O gráfico, querido amigo Felipe Falcão, tem um W de grandes proporções, né? O ponto é 1,73, que projeta 3,57. Então, é essa a visão que nós temos para esse ativo. Aí temos BRIT 3. Vou colocar aqui na tela. Brisanet. Brisanet é um outro caso. Essa nós não temos em carteira, a ERI sim. A Brisanet é possível que nós tracemos uma LTA. Está tocando essa LTA perto da média de 21, então uma situação de compra em correção. Eu não sei se ela tem a mesma força de aéreo, mas pode ter alguma coisa parecida. Pelo menos para guerrilha é um ativo que pode entregar aí 10, 15% no curto prazo, no meu entendimento. E aí o outro ativo é CXSE3, essa também nós temos em carteira. CXSE3, Caixa Seguridade. Essa é uma ação já em tendência, Felipe. Ela é boa para aquele investidor que gosta de comprar a tendência, não é um caso de virada, de turnaround. Tem potencial para buscar 11, 12 reais, até rompendo a máxima histórica. A média de 5 está amparando o preço no semanal. E no gráfico diário não tem sinal de topo. O que trata-se é praticamente um mastro bandeira. Ok? Para seguidores de tendência. Aí o nosso querido amigo diz o seguinte, outra questão é por que fundos imobiliários não entram no radar em uma carteira da Top Traders? Muito raro ver análise desse produto. Obrigado, meu querido professor, forte abraço. Porque os fundos imobiliários têm questões peculiares, né? Você tem que fazer um estudo muito específico, tem uma baixa volatilidade histórica. E a segunda razão é, a gente tem uma tradição, né? Por exemplo, a Top Traders, ela, digamos assim, ela compartilha as minhas operações reais, pessoais com o mercado. E eu tenho uma política, Felipe, aí eu já sei qual é a pergunta que alguns poderiam fazer, então eu vou falar o que eu faço, mas eu também tenho uma compreensão que é a seguinte. Então, eu transito entre o mercado imobiliário e o mercado de bolsa de valores. Aí alguém pode falar assim, ou várias pessoas, professor, tudo bem, se você tem 200, 300, 400 mil para comprar imóvel é uma coisa, mas de repente eu tenho 50 mil, não dá para comprar um imóvel, daí sim faz sentido comprar os fundos de investimento que você compra uma parte ou você se juntar com alguns amigos e participar de leilão de imóvel, ok? Então essa é a resposta. Patrícia TK, professor, boa noite. Além de Petro, Vale, Tube, qual ativo que tem peso na bolsa? Ótima pergunta. Eu vou inclusive deixar esse link aqui para vocês respondendo. Nós temos aqui exatamente isso nesse link, Unibroker/Ibov. Então eu vou deixar aqui esse link para que todos possam
Se tiver interesse, clicar. É no meu amigo Carlos Martins. Então, por exemplo, aqui ele te dá o peso do papel na composição do Ibov, a variação no dia e também em pontos, além da composição, quanto que está impactando. Então, por exemplo, hoje, né, qual ativo que está impactando positivamente? 160 pontos nessa alta de 1.324 do Ibov, mercado à vista, é Natura. Né? E só que o peso dela é 0,10. Ok, mas está impactando. Por exemplo, 0,11. Agora a Vale já tem o maior peso individualmente. Ó. Correto? 1,5%. Só ela. Ok? Então, vamos aproveitar e fazer alguns destaques. Emiglu e Natura. Emiglu nós não temos em carteira, Natura nós temos. Emiglu 3. Magazine Luiza vai para os R$5. Não é uma novidade para nós, sem arrogância, prepotência, nada disso. A gente comentou que estava formando um fundo sólido e que ela buscaria essa região de 5,01. É para lá que ela caminha, mostra muita força no curto prazo. Nos dias 26 e 27 montou um arame. Individualmente, o candle do dia 27 é um martelo. Então ela deve romper a CLTB e vir aqui testar o 5,01. E ainda está em tempo de pegar o movimento pela metade. E aí nós temos também como um dos destaques a Natura. Natura teve o seu balanço corporativo divulgado ao mercado. Então NTCO3 é mais uma ação que nós temos em carteira. Faz aqui um W acionado. Foi no primeiro objetivo e deve subir rumo a R$15. Esse é um gap de fuga. Aqui eu vou marcá-lo. Então aqui nós temos um gap de fuga. Tá em tempo, é outro também que está em tempo de entrar para pegar o movimento aí numa fase inicial. Ok? Uma outra ação que divulgou seus números também foi TIM. Essa está caindo forte. Então a TIM é uma ação que vinha no movimento de alta forte, saiu de 10,50, foi a casa 14,50. E agora ela testa um topo anterior, ó, máxima do dia 4 de novembro a 13,36 e deve segurar por aqui. Mas assim, hoje se eu fosse montar uma carteira nova, esse ativo passaria longe das minhas pretensões. É um setor, é como o setor imobiliário, tem as suas peculiaridades. É um setor que você tem que acompanhar muito de perto, tal. Não sei que você é um formador de mercado, você é... Tem lugares, pessoal, que os traders, por exemplo, eles cobrem... Por exemplo, setor de telefonia, siderurgia e frigoríficos, por exemplo. Aí ok, mas se você tem outros ativos, eu acho que eles são mais simples de operar. Na verdade, a única vez que a ação de telefonia entrou em carteira nossa foi uma vez que a gente fez uma venda na Telefônica, eu dei acho que uns 10% na época do Infomoney e foi isso. Trabalhamos vendidos. Ok? Maravilha, então fizemos aí alguns destaques. Zé Carlos Oliveira, obrigado amigo, uma ótima semana, like 21. Poderia dizer se a Via vai ou não? Eu estou querendo comprar. Eu estava de olho nela aqui nessa lista aqui do Unibroker, viu? Tá subindo 7%. Ah, eu acho que vai. Acho que vai sim, ó. Fundo, fundo, fundo. Temos um ombro, cabeça, ombro invertido, ou é admissível dizer também que é um fundo triplo, apesar de não ser milimétrico, está rompendo uma LTB importante e abrindo aqui as bandas, então é uma situação favorável à compra. Simples assim, então acho que vai sim. Ô, Lucas Monken, fazia tempo que eu não vi o Lucas aqui no canal, seja bem-vindo. Queridos amigos Mário, Lucas, Zé Carlos, Patrícia TK, Felipe Falcão, enobrecem o nosso trabalho, eu agradeço a presença de todos e daqueles que não comentam também, mas estão com a gente aí na luta diária. Ele diz o seguinte: professor, boa noite, o senhor poderia avaliar se um racional de compra na empresa Arco, na NYSE, no preço atual para buscar o movimento projetário de um fundo duplo ou pivô de alta com eixo em 9,49 no mensal faz sentido? Claro que sim. Alvo em $16, no upside de quase 100%, estou sendo muito otimista? Então vamos ver. Então, Arco na NYSE.
Então vamos ver. Aqui no diário a gente tem uma simetria interessante, mastro bandeira. No semanal a gente tem essa barra da semana de 10 de abril que negou a anterior e uma simetria em V com alvo a 904, ok? Então ele fala de um fundo duplo, pivô de alta com eixo 9,49. Então vamos colocar o mensal, que é o tempo gráfico que ele pediu. Então 9,49 estaria aqui, correto? Eu só não identifiquei o 9,49. No meu, tá marcando aqui 10,65, se for o mesmo ativo. Ok? Com alvo em 16 dólares. O alvo está realmente aqui entre 15,30 e 15,77. Eu acho que é isso. Acredito que esse movimento cumprir-se-á, mas será um movimento lento porque o ativo não é tão volátil, a gente vê pelo movimento. Mas tanto no mensal, quanto no semanal, quanto no diário, estão alinhados para um processo de alta e de uma alta forte. Ok? Querido amigo Mário Sérgio Rodrigues, professor, BID 11 virou INBR 32, aí ele pede Pomo 4, posicionado na dúvida se realiza. Muito obrigado, ontem eu não sabia o código da BID. Por isso que eu digo, participem, porque somos uma comunidade, assim nós aprendemos juntos. Então a BID, Banco Inter, faz aqui um movimento que materializa um fundo mais alto que o anterior, o volume diminuiu muito. É aquele ativo, pessoal, entre a compra e a venda, eu compraria, mas eu não escolheria nesse momento, por exemplo, para fazer parte de uma carteira nossa. Mas está muito mais para compra do que para venda, mesmo porque se romper 9,53, projeta R$14. Vale o risco? Eu acredito que sim. E Pomo 4 é um dos nossos grandes acertos das carteiras. Às vezes o pessoal vem, né, e critica uma ou outra ação que ainda não desenvolveu, mas as pessoas se esquecem daquelas que deram certo, né? Isso chateia. A gente chatear não chateia, eu só acho injusto, né? Mastro bandeira no semanal, a gente nem pensa em vender, né? Quando ela romper 4,94, talvez a gente coloque esse ponto como stop. Ok? Então nós seguimos comprados no ativo. Muito bem, deixa eu ver se teve mais algum balanço que foi divulgado mais cedo e que nós não estudamos. Vamos ver. De balanço mesmo, né? Braskem não foi balanço. Falamos já da TIM, Natura. Direcional, TOTUS, vamos lá. DIR 3. É um ativo já em tendência de alta, DIR. Direcional, sempre foi uma ação muito robusta, uma empresa muito sólida. Ela parece com aquele gráfico da Monster, do McDonald's que a gente operou lá fora. É uma situação de compra, né? Tem o padrão da alavanca, no caso aqui da DIR. Está rompendo o eixo de 1W, a 15,36 projeta 17,37. Aí TOTUS. Essa empresa é simplesmente fantástica, ela tem bons fundamentos, descontados, ela costuma respeitar o gráfico. Às vezes a gente fica um tempo sem estudá-la, mas quando volta, né, o movimento nos surpreende. É uma típica simetria em U. Ela deverá cumprir-se a 28,90 e vai ter rompido a CLTB. Então é uma situação de compra. Para quem procura uma ação com bons fundamentos, com uma volatilidade intermediária, bom volume, é um prato cheio. Ainda mais reagindo bem pós-balanço. Os balanços estão vindo muito, mas muito melhores
que o esperado. Ok? Bacana. Então agora, deixa eu ver se eu anotei alguma coisa para falar para vocês aqui de forma coletiva. Acho que não, tá tudo certo. Então vamos lá, eu fiz o mini índice, façamos agora o Ibov. O Ibov nos deixa assim muito otimistas. Eu vi outro dia um estudo, né, de alguém que eu até respeito falando, não, esse movimento ele não é consistente porque tem um fundo, segundo fundo, e o terceiro não está alinhado, mas é mais alto que o anterior. Né? Então o pessoal não sabe teoria de Dow, análise técnica básica, né? E são professores, dizem que operam. Então é um princípio básico, é como, sei lá, um engenheiro, um eletricista não saber usar um multímetro, digamos. Então, essa região de 108,277, ela vai ser tocada nessa semana, estou muito convicto. Eu particularmente acredito que vai buscar 110,436 ao longo dessa semana. Né? Eu estou, digamos assim, aumentando a minha ideia de alvo para a semana, não é que a gente vai realizar lucro, né? Realizar a posição, independente de ser lucro em algumas ou algumas ações que ainda não foram. E da mesma forma que o BOVA 11, né, tem como alvo mínimo da semana 14,89, mas pode ir bem além, fechar esse gap, por exemplo. Possível. Ok? O Ibovespa em dólares é um movimento absolutamente técnico, fantástico. Muitas vezes eu guardo alguns movimentos de ativos, de benchmarks, para usar nas aulas depois. Eu tenho essa ideia. Muita gente não sabe, né, pessoal, mas no início de todo esse trabalho que a gente faz na Top Traders, e a gente tem alguns treinamentos são disponibilizados como bônus e books, foi tudo desenvolvido por pedagogos, né? Nós pagamos, contratamos as pessoas, desde cores, fonte, forma de comunicação. Eu passei por treinamentos para poder, digamos assim, trazer uma linguagem simplificada, de fácil assimilação e objetiva. Né? Então tudo na Top Traders é pensado. Então, eu guardo muito material para composições, para aula, sempre com muita atenção, fazendo esse trabalho para disponibilizá-los aos alunos posteriormente. E esse desenho do Ibovespa em dólares é um dos movimentos que eu guardei. Porque você tem aqui um ombro, cabeça, ombro invertido, você tem um gap de fuga, que tocou uma LTB e volta parcialmente, colocando a tendência em xeque. Os compradores equilibram os negócios e montam um W. O W comprido ele vai ter proporcionado o rompimento da LTB, que forma com a linha de baixo um canal. Quer dizer, são diversos elementos, riqueza de detalhes que justifica arquivarmos para aulas posteriores. Então aqui tem um W dentro da tendência, é muito forte. Né? Ele é um W que aparece numa correção. Ele vai jogar esse preço lá para cima, 23, 24 mil dólares. Aí eu chego no DXY, porque para fazer esse tipo de coisa você tem que ter paixão por aquilo que você faz, né? Porque não é fácil. Ficar olhando, aí guarda, arquiva, faz backup, mas a paixão por educar é justamente a força que nos move. Ok? Essa é a força que nos move, a evolução dos nossos alunos. Então o DXY hoje, né, ele é até responsável por uma queda menor, o dólar poderia cair mais hoje. Aí o DXY acaba influenciando de forma indireta, está testando aqui a média de 21, mas nada que mostre uma virada, uma inflexão, alguma coisa do gênero por enquanto. O MME corrige nas médias, uma correção absolutamente normal. Essa bolinha aqui é o alvo dele, talvez a gente mova ela para cá, vai testar essa parte alta aí de um movimento de recuperação. E uma das minhas teorias, né, que vai se fazendo material haverá um descolamento entre as bolsas na Europa, Estados Unidos e emergentes, principalmente o Brasil.
Então o Brasil deve subir mais que as bolsas na Europa e Estados Unidos na média do dia, da semana, do mês. Por quê? Porque agora a gente tem o fim do ciclo de aumento de juros nos Estados Unidos e há um movimento mais do que esperado e natural. Então, assim, o índice DAX ficou de lado, sem novidades. A mesma coisa o Eurostock 50. Só é interessante que não aciona um pivô, né? Aí, Bolsa de Paris, a mesma ideia. Então, é interessante que preserve o fundo anterior e a mesma ideia para o Reino Unido, que aparentemente fez um pullback, tem uma barra de ontem que nega a do dia 4. Aí nós temos o EWZ, ETF brasileira negociado em Nova York. A barra de hoje nega a cobre de ontem, testou a média de 5. Simetria, fundo duplo, mira aqui em 29,87 no curto prazo. Podemos também traçar no EWZ uma LTA, linha de tendência. Uma vez rompida, vai colocar a EWZ num território dominado pelos touros. Não é que é dominado pelos touros vai subir em linha reta, vai fazer o zigue-zague, mas com a força compradora predominante. BZQ inversamente proporcional à nossa bolsa vezes 2 também nega o candle de ontem, então no mínimo o movimento vai ocorrer até 17 dólares, cumprindo a simetria em M, topo duplo. E o VIX deu até uma oportunidade de venda aqui entre o dia 4 e o dia 5, mas agora ele deve continuar em queda, né? Simetria em A, projeta aqui 15 dólares com 53. Temos o DXY, movimento normal ao redor das médias, preserva o candle do dia 5. O S&P a mesma coisa, candle do dia 5 preservado, testando média de 5 períodos. E o índice de tecnologia Nasdaq idem, preservando aqui a média de 5 como suporte. Aí nós temos títulos americanos de 10 anos. Até tem um pouco mais de espaço para subir, né, até essa LTB. Realmente tem um pouco mais de força compradora. O petróleo, ele repica após esse dedo gordo aqui, né, que nem aparece no Brent. Pelo menos deve encostar na média de 21 ainda essa semana para testá-la, para a gente saber se é repique ou reversão. Linha vermelha que a gente vê na tela. E o minério de ferro realmente dá o ar da graça, acionou fundo, preservando média de 5. Então é quase a ideia aqui se a gente colocar uns 60 minutos de um mastro bandeira. Não? Guardar as devidas proporções, mas simetria altista, enfim. Provavelmente esse movimento será para cima. Bolsa de Xangai caiu 1,10. Posso cumprir a simetria, mas isso não significa que ela vai inflexionar, mudar de direção, enfim, acho que longe disso. O Japão respeitou a média de 5, mantém a tendência de alta inalterada. Aí nós temos Small 11, negando a barra de ontem, trabalhando um pullback na LTB, no canal rompido e no topo anterior, a 92,74, está 93,31 no momento. Todos os índices subindo, e FNC para o alto e avante, sequência aqui no pivô, acionado. Índice de setor imobiliário tem amplo espaço para subir, rompeu o pivô, rompeu a parte alta que ligava os topos, serve agora essa região como suporte. E aí o IMAT mantém aqui o W acionado, assim com 5,8, né, fez um pullback na região e também nas médias estão justapostas, prestes a se cruzarem em modo compra. E aí eu chegarei no índice de energia. Ah, tem um enforcado aqui, vai cair, vai nada, olha toda essa energia, o mastro bandeira já está renovando máximas. E aí, pessoal, não tem como eu não comentar, né? O meu otimismo ele vai se renovando,
porque nós temos o índice de consumo rompendo uma LTB importante e também o forte 2712,65. Está rompendo por pouco, mas está. Perfeito? Então vamos fazer os ativos fixos para finalizar os estudos. Primeiro, Petro 4. Petro 4 indica que provavelmente vai romper mesmo aqui 24,69 e continuar subindo de forma gradual. Vale 3 fechou o gap, reagiu, deve acionar um pequeno pivô no rompimento de 71,16. Aí nós temos B3 SA3. B3 SA3 deve buscar os 13,54 no curto prazo. É um mastro bandeira a informação. Não vejo um app para fazer isso. Você terá Caramba, que minha baixar... Siri aqui tá louca, ela tá viva, eu não tô falando nada e ela, celular desligado. Eu tomei até um susto aqui, pessoal. Se tivesse uma imersão, vocês iam dar risada. Do nada eu ouvi uma voz de mulher do meu lado aqui. Essa mulher se chama Siri. BBAS3. E eu não tô devendo nada não, é que do nada aqui ela falou alto. Diz quem tá devendo que assusta, né? Não é o caso, mas do nada uma voz de mulher. Aí nós temos BBAS3, mastro bandeira, pro alto e avante. ITS-A4. Rompendo uma barreira importante, em especial 8,84. Então ela mira 9,60 no curto prazo. E TUB 4. Topos e fundos ascendentes. O segundo fundo, os três fundos podem não ser alinhados dos dias 23 de março, 3 de abril e 4 de maio, mas enfim, são mais altos sucessivamente. Então ela rompe com propriedade 26,22. Próximo passo é vencer 26,84 como resistência. E aí ela vai mirar, projetar R$30,37. Por fim, BBDC4. Essa nós temos em carteira. E acreditamos que ela busque ainda nos próximos dias, talvez na primeira metade de maio, ainda a região de R$14, R$15. Então tá entregue sempre com muito prazer, carinho e cuidado o nosso programa do YouTube de hoje. Daqui a pouquinho eu vou editar aqui, depois eu vou descer para fazer os stories e também o programa Clique. Um grande abraço a todos, Top Traders, a casa do investidor.